a geração que tem se corrompido com outros ídolos, com outros deuses, pelos quais, por falta de entendimento, não tem conhecido ao Senhor Jesus nos últimos dias, entregando aos seus desejos. E foi baseado nisso, onde Jesus, ele pega pecadores como nós para transformar em pessoas grandes, que me veio a revelação sobre a palavra. Em Lucas, em João 8, versículo 31, ele diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Cara, esse versículo, ele é muito forte. Ele não só essa simplicidade que nós estamos vendo aqui. Há duas verdades dentro desse versículo. Primeiramente, muitos já leram sobre isso, muitos já se perguntaram: que verdade é essa? Que verdade é essa que precisamos conhecer para que se acheguemos mais perto de Deus? Primeiramente, existe a primeira verdade que está na primeira parte desse versículo, a verdade sobre nós. Quem são vocês hoje diante do Senhor Jesus? Quem são? O que vocês têm feito diante do que Ele fez? Quem são? O que vocês têm transmitido através da vida de vocês, que possam transformar a vida de outros que caminham ao redor de vocês? E conhecereis a verdade. A verdade é esta. Qual é a verdade sobre você, cara? O que é que você precisa abandonar para que Jesus Cristo, que é a segunda verdade do versículo, o transforme em uma pessoa diferente? Ele é a segunda verdade. E a verdade vos libertará. Você pega a si mesmo e olha para Jesus, tenta comparar você a Jesus Cristo. Observa quem Ele é diante de você. Olhe para dentro de você e olhe para dentro de Jesus. Há uma enorme diferença entre essas duas pessoas, nós e Ele. É preciso obter o entendimento que só Jesus Cristo, Ele pode entrar no nosso interior, pode entrar na nossa vida e transformar. Jesus vai diante daquelas pessoas, Ele começa a ministrar para aquelas pessoas algo diferente, uma conduta de vida nova, porque o povo naquela época estava caminhando diferente, outros ensinamentos, mas Jesus, Ele revoluciona aquelas pessoas. Ele chega diante dela e fala: e conhecereis a verdade. As pessoas talvez pensassem que eles já conheciam, mas não, porque a verdade que nos liberta é Jesus Cristo. Essa é a verdade poderosa que caminha diante de você e que transforma a sua vida e que te cura e que te liberta. Jesus não fala de algo físico, Ele fala de algo espiritual. Foi de algo espiritual que Jesus estava falando aqui nesse versículo. No versículo 33, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha o que Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O Filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, de fato serão livres. Ele confirma: eu sou a verdade, cara. Que você precisa entender, que você precisa caminhar nos últimos dias. As outras coisas, as outras fontes que existem por aí, todas elas se esgotam, todas elas se acabam, mas há uma que é inesgotável, que se chama Jesus Cristo. É dessa fonte que Ele quer que nós bebamos nos últimos dias, porque o mundo está cheio de coisas atraentes, cheio de coisas que te chamam a atenção para te prender a Ele, mas Jesus vai e se mostra. Em João 7, em Lucas 7, 37, João 7, se eu não me recordo, 37, 38, Jesus está diante da multidão. E naquele momento, Ele se põe de pé. E Ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu te pergunto, o que é que você tem absorvido nos últimos dias? Se Ele levanta diante daquela multidão e diz: eu sou a fonte que não se esgota, eu sou a resposta para as orações de vocês, eu sou a outra metade, eu sou a outra parte pela qual posso preencher vocês em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque o poder está comigo, o meu Pai me predestinou esse poder. Porque aquelas pessoas estavam buscando outras coisas e não a Ele. E o que você precisa entender é que quando você vive debaixo do pecado,
se afastado de Deus, se você não está caminhando na roda chamada Jesus, você simplesmente vai obter a queda lá na frente. Porque os caminhos, a não ser o de Jesus, eles são falsos, eles enganam, eles atraem você para Ele. Mas Jesus, Ele é sincero, Ele é verdadeiro, Ele chega, entra na sua vida, faz a diferença dentro dela, porque você não precisa de outras coisas nessa noite, você só precisa receber o Senhor Jesus implantado dentro do teu coração. Você tem que absorver a personalidade, o caráter pelo qual Jesus obteve diante de todos os momentos em que Ele passou, porque Ele dependia de alguém chamado Deus, do Pai. Jesus Cristo, Ele é o caráter e a personalidade de Deus até essa terra. E você, que caráter tem tido ultimamente para parecer com Jesus Cristo? Porque existem dois senhores, o Senhor pecado e o Senhor Jesus. É claro que se você é escravo do pecado, cara, você está longe dele. Mas Ele te convida a mudar a rota pela qual você tem andado. Jesus dá diante de muitos crentes naquela época. Eles achavam que eram evangélicos, mas não. Mas Jesus confronta e mostra qual é a realidade. Nós estamos dizendo que somos evangélicos, mas no fundo não temos sido da forma que Jesus Cristo quer que sejamos. Não temos sido. Porque aquele que observa a Jesus, o seu caráter, a sua grandeza, ele com certeza absorve o caráter dele. De quem? De Jesus. Você precisa absorver esse caráter. O seu caráter, o seu próprio caráter, ele de nada serve se você não conhecer a verdade pela qual entra dentro de você. Olhe para dentro de si nessa noite e pergunta se realmente essa é a conduta de vida que o Senhor Jesus tem preparado para você. Se essa é a revelação de Jesus e que você tem tido nos últimos dias. Será que você não precisa mais de Jesus? Será